sobre um tema já há algumas semanas, e nas próximas 3 mensagens, a partir de hoje, nós estaremos analisando a temática Fé e Trabalho. É uma série de 3, então essa é a primeira das 3 mensagens. E o tema da mensagem dessa noite é 3 grandes decisões na vida. 3 grandes decisões na vida. Diga assim para o seu vizinho, para a pessoa que está do seu lado: qual decisão você precisa tomar hoje? Hein, Iago? Qual decisão você precisa tomar hoje? 3 grandes decisões. E eu quero ler com vocês o texto de Josué, capítulo 24, verso de número 15. Vai estar aí sendo projetado também, você pode acompanhar na sua Bíblia. Josué 24, verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e minha família, minha casa, serviremos ao Senhor. Nós podemos repetir juntos, então, a última parte. Eu, porém, e a minha família, serviremos ao Senhor. Amém. A vida, ela não é feita apenas de acontecimentos, mas ela é feita também de decisões. E toda decisão que nós tomamos na nossa vida, ela é uma semente. Então, sementes corretas produzem colheitas corretas, mas sementes erradas vão produzir em nós uma colheita errada na nossa vida. Então, eu tenho experimentado ao longo desses anos de cristianismo, ao longo desses anos de ministério pastoral, muitas pessoas que sofrem e choram e perguntam assim: Deus, mas por que isso hoje está acontecendo sobre a minha vida? Por que hoje eu ainda não tenho um carro para dirigir? Por que eu ainda hoje não me casei? Por que eu ainda hoje não consegui construir uma casa, não consegui avançar? E, meu irmão, a resposta dessa sua pergunta ou da pergunta de alguém, ela está intimamente ligada no nível de decisão que você tomou, naquilo que você semeou no seu passado, naquilo que você fez ao longo da sua história. Eu vivi um breve período da minha vida afastado do caminho de Deus. Foi muito rápido, porque eu não consegui ficar longe de Jesus. Mas uma coisa que eu aprendi no mundo do crime, na vida secular, é que não ser crente, a gente gasta demais, meu irmão. Sim ou não? Você vai para a festa, você gasta. Você vai comer na rua, você gasta. Você vai comprar bebida, cigarro e o que for, você gasta muito. Então, o nosso gasto, o nosso foco, ele determina aquilo que nós vamos construir. Porque é muito fácil hoje alguém bater na porta da sua casa, chegar um WhatsApp, uma ligação, e alguém dizer assim: ei, vamos sair ali. Você fala: rapaz, mas hoje eu estou liso. Não tem uma poeira, não tem um grão aqui no bolso. A pessoa fala assim: não se preocupe, vamos comigo. Eu pago a rodada, eu pago a bebida, a gente vai lá, eu passo na tua casa, eu te pego. Agora, quantas vezes alguém, quem sabe, chegou para você e você com um desejo grande no seu coração de estudar, porque aqui a maioria ama estudar, amém? Amém. E alguém falou assim: meu irmão, minha irmã, você tem que entrar para uma faculdade, você tem que fazer um curso, e Deus, o Espírito está me movendo aqui, manda o boleto que eu vou pagar a tua faculdade. Manda o boleto que eu vou pagar, eu vou ajudar você nesse curso. Quantas vezes isso acontece? Nenhuma. Porque a decisão,
ela parte de uma postura nossa. Assim como Josué, no meio de um povo incrédulo, longe de Deus, decidiu adorar o Senhor, eu preciso na minha vida diária decidir fazer a coisa certa. Blaise Pascal vai dizer: o homem é um caniço pensante. Ele é frágil, mas responsável. Ele é pequeno, mas capaz de decidir o caminho. Então a Bíblia inteira é um convite à escolha. Põe diante de ti a vida e a morte, escolhe a vida. Mas entre todas as escolhas, 3 delas são as que veremos hoje. Elas são estruturantes na nossa vida. São decisões que nos definem quem você é, com quem você caminhará e o que você fará com a vida que você recebeu. Essas decisões não são apenas pessoais, mas são espirituais na nossa vida. Elas não apenas definem um futuro terreno, mas elas vão definir o seu legado. Então, é sobre elas que compartilharemos nessa noite. Então, em primeiro lugar, pode colocar na tela aí, depois o overview. Em primeiro lugar, escolha a sua filosofia de vida. Num tempo de ideologias, onde pessoas se matam, brigam na família, se destrói porque cada um acredita numa coisa, cada um acredita num partido político, cada um acredita que não existe verdade absoluta, então a sua própria verdade é o Senhor da razão e o guia em todo o tempo. Num tempo como esse, nós precisamos saber que a vida toda é guiada por uma filosofia, mesmo que a pessoa não saiba nomeá-la. A vida, a filosofia da vida é a lente pela qual você interpreta tudo. O amor, a dor, o dinheiro, o sucesso, o fracasso, o futuro, a eternidade. Billy Graham, ele dizia: todo ser humano precisa de algo maior que ele mesmo para viver. Todo mundo segue algo. Alguns seguem o instinto, outros a cultura, outros feridas, marcas que estão no coração. E note isso: quem está ferido acaba por ferir o outro. Outros seguem multidões, mas Cristo, o nosso Senhor, Ele nos chama a seguir uma pessoa, aquele que é o autor da nossa vida, o autor da nossa fé, aquele que nos sara, nos cura, aquele que é o alfa e o ômega, o início e o fim. Ele é o Senhor. Nós seguimos uma pessoa e não uma tendência. Ser cristão não é aderir a um código moral, mas é entrar debaixo do eixo da vida de alguém que sabe mais do que nós. Depois de 21 anos, depois dos 21 anos, pesquisas nos mostram que se torna cada vez mais difícil conhecer a Deus. Por quê? Quanto mais jovem a gente é, mais o nosso coração está ali, aberto a ouvir uma palavra, a conhecer algo diferente. Então não é que Deus fale menos após os 21, é que o homem parece escutar bem menos. Quem tem aí de 20 anos para baixo, levanta a mão em nome de Jesus. Pode levantar com vontade, com vontade. Pode levantar. Aldenoras que tem 22, mas... Eu quero dizer para você que a escolha que você faz hoje de estar na presença de Deus é o que vai definir a sua vida em todo o futuro, amém? E eu profetizo aqui para os jovens, para os adolescentes, para os juniores, para as crianças, que essa geração será uma geração diferente, será uma geração abençoada, será uma geração que tem Deus como centro da vida. Então a Bíblia vai nos explicando: não endureça o seu coração, hoje é o dia aceitável, a vida é como uma neblina. O maior inimigo da salvação não é a rebeldia, mas o adiamento. O jovem rico, ele não rejeitou Jesus, ele apenas adiou. Mas adiar a Cristo, na prática, é a mesma coisa que você rejeitá-lo. Então, que farei de Jesus chamado Cristo? Foi essa pergunta de Pilatos. E essa é a pergunta mais importante da vida. Não é o que farei do meu trabalho,
O que farei da minha família? Mas o que farei de Jesus? Essa pergunta exige uma resposta da minha vida hoje. Toda vez que Jesus se apresenta para mim, toda vez que Jesus se mostra para mim, Senhor, o que eu farei com a tua presença? O que eu farei com a tua palavra? Não decidir já é decidir. Então eu preciso fazer alguma coisa. É mais ou menos, mal ou menos, como se você recebesse um cheque. E eu sei que cheque está se tornando uma coisa antiga demais, né? Mas o cheque, ele vinha por extenso, o valor, você colocava lá o valor, em cima você colocava os números, e embaixo a data e a assinatura. É como se você tivesse um cheque de $1 milhão, mas ele não está assinado. Ou melhor, ele está assinado, mas não está descontado. Então ele é só um papel. Eu preciso tomar uma decisão, porque o valor não está na minha mão, não está simplesmente no cheque ou naquilo que ele é, naquilo que ele não produziu. Se ele não produz transformação, ele não alcança a vida. Assim também é o evangelho quando ele não é respondido. Não adianta eu ter o evangelho, não adianta eu ter a Bíblia, a palavra de Deus, se eu não aplico ela na minha vida. Cristo é o centro. O resto é como uma circunferência em volta. Os pais da igreja diziam: quem tem Cristo como centro tem equilíbrio, mas quem coloca outra coisa no centro experimenta o colapso. A filosofia da vida, ela determina o destino, mas Cristo é a única filosofia que não se acaba, que não desaba, que aponta o caminho para a nossa história. Amém? Então, em primeiro lugar, escolha hoje no que você crê, por onde você anda, a quem você serve, para quem você vive. Número 2, a segunda grande pergunta a ser respondida é: escolha o seu companheiro ou companheira. Essa é uma decisão importante. Poucas decisões moldam mais um destino do que a escolha conjugal. Essa semana eu assisti um vídeo daquele bodybuilder, Pantera, que ele fala assim com uma voz bem macia. Você pega o flango e você desfia ele. E eu assisti um corte, um shorts, que ele falava quando ele saiu da sua cidade, sem ter dinheiro. A sua esposa, naquela época, ainda morava no Nordeste, e eles foram tentar a vida. Eu acho que ele tinha R$400. Se eu estiver enganado, depois você olha o corte lá. E eles alugaram um lugar, ele devia ter um pouquinho mais, alugaram um lugar, compraram uma cama, e sobrou tipo assim R$100 para viver. Ele não tinha expectativa. Mas a sua então namorada, noiva, esposa, decidiu acreditar nele. Decidiu acreditar no futuro. E os dois caminharam, e hoje ele se tornou alguém com milhares, milhões de seguidores na rede social, tem expandido, tem patrocinador, a coisa está acontecendo na vida dele. Mas porque ele fez uma decisão de uma mulher que tinha fibra, que tinha firmeza, que o apoiaria mesmo no anonimato. Então, irmãos, isso aí é para os homens entenderem e para as mulheres também. A gente conhece a mulher na pobreza e o homem na riqueza. Porque a mulher que te acompanha no dia mau, você pode ter certeza que pode vir a tempestade que for, que ela estará do seu lado. Mas o homem que alcança o sucesso e abandona os seus princípios, ele não tem um caráter forjado por Deus. O casamento é a única decisão da vida que você escolhe. E se você se une a alguém, pode multiplicar a sua alegria, sua riqueza, ou intensificar a sua dor. Tim Keller vai dizer: o casamento é um laboratório espiritual, onde Deus forma Cristo em nós. Antes de existir o Estado, a escola, a igreja, existiu a família. Em Gênesis 2, Deus, como o arquiteto e como o entregador do noivo, ele percebe a solidão, é ele quem
faz o diagnóstico, é Ele quem prepara, é Ele quem traz a pessoa. O casamento não nasceu no coração da sociedade, a família não nasceu no coração da sociedade, mas nasceu no coração de Deus. A Bíblia, então, é um livro de grandes histórias de amor. Nós vemos Abraão e Sara, uma fé compartilhada. Isaac e Rebeca, direção divina. Jacó e Raquel, um amor persistente. Boaz e Ruth, redenção e propósito. Cada história mostra algo maior. O casamento é a missão, é para produzir legado. Então, enquanto nós podemos escolher, nós precisamos de um CSI espiritual. Nós precisamos de um direcionamento de Deus para escolher a pessoa certa, meu irmão. E não errar, e não se frustrar. E mais, deixa eu te dizer mais, você precisa ser a pessoa certa. Porque na geração que nós vivemos, eu temo dizer isso, nós chegamos ao ponto, que é aquele ditado, né? Tempos difíceis geram homens fortes geram tempos mais fáceis, tempos fáceis geram homens fracos. E nós temos vivido uma geração de homens emasculados. Homens que não têm fibra, não têm garra, não tomam decisão, não saem da casa do pai. Homens que estão num nível de carência absurdo e projetam o seu relacionamento frustrado ou a carência da mamãe no seu relacionamento de casamento. Isso é fadado ao fracasso. Nós vivemos um tempo onde as mulheres têm se tornado bipolares, que não compreendem o conceito do apóstolo Paulo, ou bíblico, de submissão, de estar debaixo de uma missão. E eu abro um parênteses para dizer aqui que, por vezes eu entendo, porque existem homens que não têm rumo. E aí, o que você faz da vida? Rapaz, eu já fui 32 coisas, eu atiro para... Eu sou sniper, eu saio atirando para... Não tenho rumo, não tem cuidado com dinheiro, não tem gestão emocional e é difícil. Mas eu te digo uma coisa, e importante essa, ninguém te obrigou a casar. Às vezes a carência toma conta do nosso coração, e a gente, o primeiro gadareno que aparece é ele. É ele. Aí depois chora, Cintiel. Depois bate no gabinete, pastor, o que eu faço da vida? Segura a bucha. Você não escolheu? Sim ou não? O silêncio, né? Aí é oração dobrado, é jejum dobrado. Mas ninguém te obrigou. Você é princesa do Pai e do Pai Celestial também. Então escolha bem. Escolha alguém que te ame, que cuide de você e que seja homem de verdade. Princípios para uma boa escolha. Número 1, entregue o assunto a Deus. A pessoa certa não é apenas boa, mas é designada para você. Número 2, entenda que o físico é bom, a beleza é excelente, é ótima, mas não sustenta. O que sustenta é caráter, é amor. 3, veja além do momento. Paixão é urgência, casamento, construção. E às vezes construção demora, amado. 4, procure alguém que caminha para o mesmo Cristo que você segue. Porque senão você entra num jugo desigual maluco, que você quer servir a Deus, você quer amar o Senhor, você quer viver os propósitos do Senhor, mas você está com alguém completamente deslocado do propósito. 5, faça a preparação. Casamento não é improviso, ele precisa de ferramentas. E uma observação pastoral: gente ferida escolhe por carência, mas gente madura escolhe por propósito. Deus, ele não une carências, mas ele une propósitos. Um casamento feliz é uma dádiva do Senhor. Provérbios 18, 22 vai dizer:
Achar uma esposa sábia, virtuosa, é alcançar benevolência de Deus. E o número 3 dessa primeira mensagem, dessa introdução, é escolha a sua profissão. O terceiro grande desafio é o que você fará com o tempo, com os dons, com as oportunidades e as décadas que Deus colocou diante de você. Muita gente acha que falar sobre profissão, sobre profissional, é secular. Então nós dividimos aquilo que é profano daquilo que é sagrado. Então estar na igreja, no culto, adorar a Deus com louvor é sagrado. Eu ir trabalhar na segunda-feira é secular, é profano. Deus não está ali, mas muito pelo contrário, amado. Deus, ele se manifesta, Deus, ele se revela, Deus, ele trabalha em todo o tempo onde nós estamos. Daqui a pouco, são 8 horas agora, no meu relógio, esse templo vai ser fechado. A frente da igreja vai ser limpa, as cadeiras arrumadas, o lixo vai ser tirado, os ar-condicionados desligados, a iluminação, a logística, tudo vai se apagar. Aí sabe o que acontece? Deus não estará aqui. Eu vou repetir. Deus não estará aqui. Porque Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Você é casa de Deus, morada do Pai. A gente não é igual aquelas religiões da Índia. Deus está na pedra, está no púlpito, está no chão. Não, Deus está morando em nós. Então na segunda, na terça, na quarta, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, na minha casa, no meu quarto, Deus está manifesto ali através da minha vida. E esse é o desafio, meu irmão. Todo trabalho, ele é feito para a glória de Deus. E é tão sagrado quanto um trabalho missionário. Então quando eu estou atendendo um paciente, como a Francisca faz semanalmente, diariamente, ela não está ali apenas como a psicóloga Francisca, alguém de relevância, impacto na nossa cidade, mas ela está ali como uma serva do Senhor, e as palavras que saem da boca dela trazem refrigério, direção, são guiadas pelo Espírito, por mais que haja técnica. Eu gosto mais de Freud, eu gosto mais de Jung, eu gosto mais de... Você vai estudando lá os tipos de psicologia, né? Eu sou behaviorista. Eu sei uma coisinha ou outra. Aí você vai aplicando ali, mas é o Espírito que está conduzindo ela. E às vezes, gente, não precisa a gente ser proselitista. O que é ser proselitista? É você tentar convencer os outros. Eu vou ali como psicólogo, vamos orar aqui, amado. Não. O Espírito Santo vai te dando a direção, vai te dando a palavra, e a pessoa vai sendo envolvida por aquilo, porque a tua vida está cheia de Deus. Por isso, no teu trabalho, você não pode ser... Como que é o nome daquele que só finge que trabalha aqui em Natal? Como que é o nome? Nó cego. Lá no Rio é morcego. Fica só morcegando, fica só de cabeça para baixo, assim, no TikTok. Não! Você é o melhor que está ali, porque o seu trabalho também serve para glorificar o nome de Deus. Eu me lembrei de uma coisa aqui, uns 30 anos atrás, não, menos um pouco. Um dia eu estava com um cordão, era um cordão de elástico, bem brega, com um pingentezinho assim, 100% Jesus. Você lembra disso? É daquela mesma época que tinha uma pulseira de prata, lembra? Que dá uma esticada assim, não chegou aqui não? Chegou, né? Misericórdia! Essa criança tem quantos anos, cara? Tirou isso do baú, né? Aí eu estava sendo o pior aluno da escola. Aí um garoto, cara, atribulado aquele garoto, chegou para mim e botou o dedo no meu pingente. Aí botou no porcento, sabe que era 100%? Aí ele botou no porcento. Ele tá mais para 100 Jesus. Mano. Pregou
Quase que eu matei ele na pancada. Mas ele era filho de pastor e era pior do que eu, então nos resolvemos ali. Mas eu preciso entender que onde Deus te plantou, te colocou, ali você tem que frutificar. Porque, em primeiro lugar, você é único. Você é única. Deus, Ele quebrou o molde que existia depois que Ele te fez, amém? Você é tão lindo, vou quebrar. Pá! Só tem você igual. Ou seja, você não é repetição, você é original. A sua vocação é a expressão dessa singularidade. 2, onde há necessidade, há também vocação. A pergunta não é mais, o que eu quero fazer? Mas a pergunta de hoje é, onde Deus precisa de mim? Aonde o Senhor está te colocando? Eu conversava com uma pessoa hoje que falou assim, pastor, eu estou num lugar que tem um monte de gente complicada, um monte de crente difícil, e Deus me colocou ali, e eu estou falando para uma pessoa que segundo é meu aniversário, ela vai fazer o almoço no meu aniversário, ela nem crente é. Eu acho que Deus me colocou naquele lugar para pregar para aquela pessoa. Eu falei, amém. É isso, é quando Deus ele expande você de uma maneira que você passa a entender que a missão de Deus é a sua missão, e que onde você está, você precisa fazer diferença. Então, o mundo é um campo missionário, e sua profissão é o seu púlpito diário, é sua oportunidade diária. Número 3, ouça o Espírito e ouça pessoas maduras. A vocação ela é discernida, não é inventada. Eu acho que a minha vocação é... Não. Deus já te deu uma vocação, Deus já te deu uma marca, Deus já liberou sobre a sua vida um talento. Agora você precisa discernir se de fato é isso ou se de fato não é. É igual a história de um menino que ele estava na roça e ele plantava macaxeira e ele no sol quente, sol a pino de meio-dia, ele viu uma nuvem. E na nuvem ele olhou assim, tinha uma inscrição, VPM. Aí ele foi e falou assim, vai para o ministério. Largou a enxada, largou a lida, foi para o seminário, primeiro semestre, 0 em todas as provas. Aí o reitor chamou ele, o diretor chamou ele no gabinete e falou assim, o que houve? Como aconteceu o seu chamado, sua vocação? Como é que foi? Ele falou assim, então, reitor, eu estava lá, trabalhando na lida, na roça, e vi uma nuvem, estava lá, VPM, vai para o ministério, por isso eu vim, estou aqui. Aí o reitor abriu um sorriso e falou assim, será que não era, vai plantar mandioca? Porque o chamado, a vocação é discernido. Eu preciso entender, ninguém se encontra sozinho, a sabedoria vem de Deus, mas também de conselheiros, de conversas, de observação, de mudança de vida. Deus revela através da paz, da palavra, de portas que se abrem, de confirmação de pessoas espirituais. Preciso buscar isso para a minha vida. Eu preciso buscar um direcionamento em Deus. Então, sucesso é obedecer. O maior erro é achar que o resultado do sucesso é talento. Na Bíblia, sucesso é resultado de direção. Olha o que diz Provérbios 16:9. O coração do homem planeja, mas o Senhor dirige. Salmo 32, verso 8. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho. João 16:13. O Espírito vos guiará em toda a verdade. Então, tudo que acontece na nossa vida é por direção de Deus. Então, amados, eu preciso orar ao Senhor. Eu preciso buscar a direção. Em o que Deus quer que eu invista? Em que Deus quer que eu trabalhe? Como eu posso me aprimorar? Como eu posso estudar mais? Como eu posso me capacitar para prosperar também no meu trabalho? Porque trabalho no capitalismo, logo, é você trocar o seu tempo, as suas horas braçais de serviço, por remuneração. É assim. Então, ninguém trabalha simplesmente para ver o sorriso do outro ou ser bom. Não, você trabalha para sobreviver.
Mas Deus, Ele pode te prosperar de um jeito no seu trabalho que você vai ser usado para abençoar outras pessoas, amém? Eu estou orando por isso, Lena. Eu estou orando pela tua vida. Fala assim, Senhor, prospera a Lena para ela me abençoar, Pai. Aí hoje de tarde ela mandou uma foto. Pastor, fiz uma vaca atolada lá em casa. Eu falei, aleluia, Deus já está ouvindo a minha oração. Ela falou, mas tem um porém, só sobrou um copo para o senhor, nem para a pastora tem, porque Letícia comeu tudo. Deus, Ele pode te abençoar. Ele pode me abençoar. Para que então eu entenda que a minha profissão, o meu recurso, aquilo que eu tenho, serve para servir a Deus. Transforme a sua profissão, e eu termino aqui, em sacerdócio. O mundo, ele não precisa apenas de bons profissionais, mas de profissionais santos. Quem trabalha com excelência abre portas. Quem trabalha com integridade glorifica a Cristo. Quem trabalha com propósito evangeliza, sem pregar sequer uma palavra. Eu concluo então dizendo, as 3 grandes decisões da vida, elas convergem para uma pergunta: quem é o Senhor da sua vida? A filosofia da vida que você escolhe, a pessoa com quem você se casa e a profissão que você exerce, só encontrarão seu alinhamento se o centro for Cristo. Quando Cristo é o centro, a vida ganha eixo, casamento ganha missão, o trabalho ganha significado e o futuro, ele ganha uma direção sobre a nossa vida. O que Deus espera de nós, pastor, é que hoje a gente possa responder a essas 3 perguntas, que a gente possa encontrar o caminho, a verdade, a vida e a direção eterna que Ele tem para cada um de nós.